Boa tarde. No último programa tínhamos dado algumas indicações sobre itinerários alternativos para o percurso que alguns condutores teriam que fazer nestas miniférias. Referimos-nos na altura, sobretudo, aos acessos ao Algarve, a nossa província de maior afluxo turístico. O IP1, que, como se sabe, tem a sua componente pronta de Setúbal à Guia, é hoje insuficiente para todo o trânsito que demanda esta província. Indicámos que, por Setúbal, fazendo a travessia do Sato, Troia, Vila Nova de Mil Fontes e depois a estrada 120 para Lagos, era uma ótima solução, uma boa alternativa, sobretudo tomando-se em atenção o tempo que se perde para entrar em Portimão. No entanto, mais uma vez se verificou que as filas foram intermináveis, sobretudo pela demora na travessia do Sato. Grândola e Alcácer do Sal, durante cerca de 4 horas, filas de 10 a 15 km. Não se deveram a factos inopinados, mas sim ao sempre difícil atravessamento de Alcácer. No acesso à ponte, a fila chegou a atingir, por voltas das 7 horas, 11 km de extensão. A Brigada de Trânsito, no seu planeamento, previa já a abertura de terceira via, o que veio a verificar-se entre as 16h30 e as 18h30, traduzindo-se por um desbloqueamento rápido da situação já referida. O acesso de norte não apresentou qualquer problema, decorreu, portanto, com normalidade. Por aqui pelo sul, a Autoestrada do Sul com muito trânsito. O mesmo acontece na portagem de Sacavém, Ponte sobre Tejo, Autoestrada do Estádio e Estrada Nacional 6, Estrada Marginal. Grande volume de trânsito. Em relação ao trânsito do sul, valeria a pena algumas vezes procurar aquela alternativa da Marateca por Pegões e a Reta do Cabo. Pensemos que sim, porque está, digamos assim, grande o número de condutores que circula na habitual estrada para o Algarve e, portanto, vemos com alguma lógica essa sugestão. Portanto, os condutores, se puderem circular por essa estrada, evitarão grandes contratempos, com certeza. Foi também um fim de semana marcado por muitos acidentes, número elevadíssimo, se tomarmos em conta que nem sequer foi das alturas em que o trânsito foi maior. Acidentes neste período ocorreram em maior quantidade do que é habitual ao longo do ano. Podemos dizer que a média, não tenho aqui os números, mas tenho de cabeça, que a média habitual ronda os 100 acidentes e a média destes 4 dias do último fim de semana foi à volta de 129, portanto, mais 29% do que é a média habitual anual. Quais as causas detectadas para esses acidentes? Pensamos que o maior número de viaturas e o estado de menor aderência provocado pelas chuvas que caíram em estradas secas antes serão com certeza motivos fortemente influentes na sinistralidade verificada. A Brigada de Trânsito chama a atenção dos senhores automobilistas para o estado em que se encontra o piso, extremamente úmido, portanto escorregadio. Senhores automobilistas, cuidado, muita atenção. Foi a colisão, o tipo de acidente mais ocorrido, aliás, na linha do que é tradicional ao longo do ano. Eu acho que é extremamente útil para os automobilistas este trabalho que a Antena 1 oferece aqui todas as manhãs. Damos toda a informação, o estado das estradas, as condições climatéricas e naturalmente, o número de acidentes e o número de mortes que nos custa imenso, mas naturalmente temos que o dar na tentativa de sensibilizar os automobilistas de que também se mora na estrada. Pena é que este serviço não se mantenha ao longo do dia. É pena, efetivamente, fazemos só a parte da manhã, que é a hora de ponta, porque, digamos, é a entrada no funil, é o mais difícil. Ao fim da tarde, o trânsito tem sentido inverso, de maneira que já não é tão complicado, embora mesmo assim... Mas era muito importante. Sim, eu acho que sim. Eu acho que este serviço até devia de acontecer durante, não direi as 24 horas, mas pelo menos 18 horas por dia. Nós pensamos que esta informação é extraordinariamente importante e pode contribuir para uma economia de divisas ao país. Porque, sem dúvida nenhuma, que a circulação com os vossos conselhos é mais económica. É verdade que sim, por vezes acontece. Às vezes damos aqui informações, Mário Gonzaga Ribeiro, de alternativas de trânsito quando há um acidente, quando há um bloqueamento de estradas, ou obras nas vias, ou uma faixa ou outra que está interditada ao trânsito. Damos essas informações e quem vai a conduzir, naturalmente, que se serve delas e muito bem. Nós estivemos recentemente num simpósio em Berlim
e houve uma unanimidade total em relação à necessidade de uma informação via rádio diária. Exatamente porque vocês podem, em cima do acontecimento, dar itinerários de alternativa. Eu acho que está certíssimo. Acho que hoje o automobilista vai a conduzir a sua viatura e tem como companhia o rádio, e aí absorve efetivamente a informação que se lhe dá. Às vezes damos aqui a indicação de alternativas que por andar mais 1 ou 2 quilómetros não quer dizer que se vá gastar mais. Antes, pelo contrário, não se está numa bicha saturada, uma fila de trânsito enorme, com todos os prejuízos inerentes, não só para os horários, como para o combustível, como para a máquina, tudo isso. De maneira que a alternativa, às vezes, fazendo mais 1 ou 2 quilómetros, o automobilista, enfim, despacha-se mais facilmente. O Manel acha que os automobilistas são sensíveis aqui aos vossos conselhos? Em alguns casos, Mário Gonzaga Ribeiro, às vezes há faixas de nevoeiro, recebemos a informação de que, para dar a comunicação aos automobilistas, que há faixas de nevoeiro. E quando informamos daqui os automobilistas, faixa de nevoeiro, atenção, acenda as luzes médias do seu carro para ver melhor e para melhor ser visto. Alguns oficiais da Brigada de Trânsito, já me têm dito, têm assistido a este fenómeno. É que logo que a informação é dada, muitos acendem efetivamente as luzes. Partilha também a opinião de que a maior parte dos acidentes são consequência da falta de educação dos condutores. Mas incontestavelmente, quando se diz as estradas são assim, as estradas são assadas, não sei quantos, quer dizer, isso não serve de desculpa. Porque nós não conduzimos, por exemplo, nas ruas do bairro Alto da mesma maneira que conduzimos numa autoestrada. Obviamente, efetivamente, a maior parte dos acidentes é falta, não direi falta de preparação, porque todos nós sabemos que os alunos que estão nas escolas de condução têm que cumprir aquelas regras, todos aqueles ensinamentos. Mas depois de terem a carta na mão, são os melhores do mundo, não é? São todos Fittipaldis. De maneira que, e sobretudo, há muita falta de educação. É ver quem é que passa primeiro. O que eu vou dizer ao Mário Gonzaga pode parecer uma brincadeira, mas não é. Acho que a Brigada de Trânsito e a Divisão de Trânsito da Polícia de Segurança Pública estão a perder tempo. Que estes senhores têm tantas regras, têm tantos avisos e não os cumprem, é porque se querem matar. Acho que deviam ir para as escolas primárias e secundárias ensinar as crianças e criar a nova geração de automobilistas, quando não vamos a parte nenhuma. Que se está a criar. E devo Felizmente. dizer, o principal problema da circulação em Portugal passa pela educação. Acho que sim, mas... Enquanto a senhora com a criança ao colo passar a meia dúzia de metros de uma passadeira, ou os passageiros de um transporte público não andarem 6 metros para passarem na tal passadeira com semáforos, isto vai mal. É sempre um problema. Ou a senhora que vai com a criança pela mão e leva a criança pela parte de fora do passeio. Os garotos que agora têm 17, 18, 19 anos, que adoram automóveis, é do século, não é? A máquina do século é o automóvel. Terem uma nova mentalidade, uma nova formação, que aquilo não é para correr é nos autódromos. Tivemos 2 acidentes típicos, um com um embate frontal em que morreram 3 passageiros e um outro num veículo de 2 rodas que foi abalroado por um automóvel em que morreram os 2 utentes desse veículo de 2 rodas. Sim, é por isso que muitas vezes não se podem tirar grandes conclusões do número de acidentes, porque basta um acidente com um grande número de feridos para alterar, digamos assim, as estatísticas. De qualquer modo, as viaturas de 2 rodas estão sempre muito presentes nos acidentes. Cerca de 25% a 30% dos acidentes em Portugal têm, digamos, neles a intervenção de veículos de 2 rodas. É por isso que agora aproveitamos a oportunidade para lembrar a todos os condutores de veículos de 2 rodas para as devidas cautelas quando circulam nas nossas estradas. A verdade é que se verificou que, mais uma vez, a maior parte dos acidentes se deram por as costumadas manobras perigosas, o excesso de velocidade, as faltas de respeito por tudo aquilo que é a segurança que todos nós devemos usar quando conduzimos. Portanto, vamos com calma, vamos um pouco mais devagar, mantendo a distância do carro de frente. Não queremos amanhã voltar a dar os números que demos aqui esta manhã. É confrangedor. Bom dia, muito boa viagem. O excesso de carga nos veículos pesados é um dos fatores que mais negativamente contribuem para a nossa, infelizmente, ainda alta taxa de sinistralidade rodoviária.
E fundamentalmente porquê? Em primeiro lugar, porque deteriora grandemente as condições de segurança do próprio veículo, nomeadamente ao nível do sistema de suspensão e do sistema de travagem, aumentando, portanto, a distância de que o veículo necessita para travar. E, por outro lado, reduzindo a velocidade, a capacidade de velocidade que o veículo tem, nomeadamente quando sobe, o que provoca grandes aumentos, engarrafamentos, com os inevitáveis aumentos do tempo de percurso e, portanto, fomentando a infração ou, digamos, o aumento do risco que outros condutores correm para recuperar o tempo perdido e, portanto, fomentando também indiretamente a quantidade de acidentes que poderão ocorrer nas nossas estradas. Por outro lado, danificando grandemente os pavimentos. É uma grande responsabilidade do excesso de carga a danificação que isso provoca nos nossos pavimentos, que não foram calculados para cargas brutais, brutalmente mais elevadas do que aquilo que está permitido, muitas vezes se transportam. Senhor empresário de transporte de mercadorias, senhor condutor desse tipo de transportes, a Rodoviária Portuguesa lança-lhe, digamos, quase que um último apelo ao seu bom senso, no sentido de que cumpra efetivamente com o que está determinado, porque os níveis que estão determinados são aqueles que são seguros para o veículo e para o piso. Quem escorrega também cai. Quem se mete por atalhos, mete-se em trabalhos. O que mais pesa a subir, mais fácil é de cair. Quando é sério, é um caso sério. A cidade de Setúbal, como grande centro urbano que é, tem os problemas de trânsito conhecidos. As cargas e descargas, que aqui verificamos ser um problema gravíssimo, as faltas de estacionamento. Em relação a peões, há de facto uma ordem, uma disciplina que vale a pena enaltecer. Doutora Regina Marques, em relação às cargas e descargas, que ações pensa a autarquia tomar? Olha, em relação às cargas e descargas, nós temos o principal problema que existe é no centro da cidade, não é? Porque é um centro relativamente antigo, tem um centro histórico importante e tem muito comércio. E realmente coloca-se ali o problema de regular, digamos, as cargas e descargas em determinadas horas. Nós estamos a pensar em algumas medidas, mas não podem ser medidas pontuais, não podem ser medidas que resolvam pontualmente esta ou aquela rua. Temos que tomar medidas globais. Nesse sentido, temos um estudo de circulação e estacionamento em fase de adjudicação
e pensamos que ele nos vai trazer realmente as soluções que vão ser soluções para todo o centro da cidade, para toda a zona comercial, porque pensamos que é fundamental devolver o centro da cidade aos peões e que as pessoas possam circular com à vontade, com segurança, porque alguns dos problemas que as cargas e descargas nos colocam é exatamente até a questão da segurança para os peões. Circula-se mal, as pessoas não andam à vontade nas ruas, o pavimento é estragado, cria uma certa desorganização e um certo aspecto de desordem na cidade que nós queremos realmente resolver. Pensamos que uma das grandes medidas que nós pensamos que é possível tomar e que esperamos tomar, se o estudo apontar para isso, é realmente fechar ao trânsito automóvel bastantes ruas da cidade. Em relação a estacionamentos? Olha, os estacionamentos, nós estamos aqui neste largo, é uma zona de grande estacionamento da cidade, mas temos que encontrar alternativas a este largo. Nós temos que encontrar alternativas, sobretudo no centro da cidade. E estamos a trabalhar no sentido de ver a construção de silo-altos aqui na zona, junto à RN particularmente, e aqui também em Montalvão, que são dois pontos muito centrais. Estacionamentos que não sejam apenas para resolver lugar para 30, 40 automóveis, mas que sejam realmente para a ordem das centenas. Falou na rodoviária nacional que tem um terminal dentro da cidade. Isso traz graves problemas. Sim, nós temos o terminal com os transportes urbanos, não é? E com os transportes que vão para a periferia do concelho e que atravessam a cidade. E, portanto, realmente é complicado. Por outro lado, temos o problema grave de não termos a variante à Estrada Nacional 10, que seria entre Brancanes e a Cascalheira, que está prevista há muitos e muitos anos e prometida, aliás, e realmente isso é uma grande falha, porque permitia já que muitos autocarros que não vêm exatamente para ficar em Setúbal pudessem fazer um desvio e não passar pela cidade de Setúbal. Realmente o problema da rodoviária também é um problema que estamos em diálogo com a rodoviária, no sentido até, e penso que vamos conseguir dentro de pouco tempo que a rodoviária encontre outras alternativas. Por nossa parte estamos interessados até, e já pusemos no nosso plano de atividades, trabalhar para construirmos um terminal rodoviário. Claro que um terminal para veículos de carga era importante, na medida em que tem um porto com muito movimento. Sim, esse é outro dos grandes problemas que nós temos. Todos os transportes pesados que se dirigem ao porto têm que passar pelo centro da cidade. Na verdade, pensamos que a passagem desnivelada, que está em fase de execução de projeto, vai contribuir bastante para a resolução desse problema, a passagem desnivelada na Cachofarra. No entanto, não resolve. Nós temos que criar um terminal para transportes rodoviários pesados, portanto, caminhões TIR que se deslocam ao porto, nos acessos à cidade, portanto, para que não tenham que atravessar forçosamente a cidade. A poluição sonora é outro dos graves problemas de uma cidade como Setúbal. Claro, os carros concentram-se e fazem barulho. E os veículos de duas rodas? E os veículos de duas rodas também, mas olha, eu tenho ideia que não é das piores cidades nesse aspecto. Pelo menos não é das coisas que nos chegam como maior preocupação das populações. Ações relacionadas com a educação dos peões? Olha, como nós temos tido uma experiência interessante, desde que eu estou neste pelouro, já se fizeram, e é recente, eu estou há pouco tempo neste pelouro, estou em substituição de um outro vereador, e na verdade fizemos uma ação de prevenção rodoviária com a própria prevenção rodoviária para crianças. Fizemos 12 ações nas 8 freguesias do concelho e têm sido extremamente estimulantes. Nós estamos convencidos que vamos continuar a fazer ações deste tipo. Em relação às estradas, quais são os outros problemas do seu concelho? Olha, dois principais problemas que nós temos são as variantes à Estrada Nacional 10, como já referi, que deviam ser construídas e que há muitos anos são prometidas e que na verdade não têm sido feitas. A Estrada Nacional, portanto, uma variante como alternativa ao tráfego pesado e ao congestionamento de tráfego na cidade. A outra é uma variante que está também em fase de projeto e, enfim, que se vem reivindicando também há muitos anos e que está em fase mesmo de projeto, que é a variante à Estrada Nacional 359 de Brejo de Azeitão a Sesimbra. Como sabe, a Vila Nogueira de Azeitão está a ser muito congestionada pelo tráfego que vem de Lisboa para Sesimbra, é uma zona também turística, uma zona de grande desenvolvimento, e aquela estrada não chega, não é? Porque congestiona toda a vida daquelas populações e porque limita, não é? Era fundamental que esta variante fosse construída. A ultrapassagem deveria estar associada quase sempre à ideia de manobra de grande risco. Isto porque, na maioria das nossas estradas,
A manobra de ultrapassagem é feita pela metade esquerda da faixa de rodagem, que é destinada aos veículos que circulam em sentido contrário. Por outro lado, há o risco de interferir na trajetória e na velocidade dos veículos que seguem também no mesmo sentido. Outra razão maior é que para ultrapassar é necessário aumentar substancialmente a velocidade. Ao fazê-lo, aumenta o grau de dificuldade da condução e se atinge determinado limite. Corre-se o risco de perder o domínio do veículo com as consequências que daí advêm. Vejamos algumas das regras que regulamentam a ultrapassagem. Em princípio, e como regra geral, a manobra é feita pela esquerda do veículo a ultrapassar. Esta é a regra fundamental da ultrapassagem. Existem duas únicas exceções em relação a esta regra. É o caso de ultrapassar elétricos pela direita, desde que eles não ocupem este lado da faixa de rodagem. Mas atenção, quando o elétrico está parado para receber ou largar passageiros, a ultrapassagem é expressamente proibida. E isto compreende-se perfeitamente porquê em relação aos passageiros. Pode, evidentemente, fazer a ultrapassagem pela esquerda, mas pela direita é expressamente proibido fazê-lo. Não deve ser entendido como ultrapassagem quando várias filas de trânsito em filas compactas avançam mais rapidamente umas em relação às outras. Os condutores, antes de iniciarem a manobra de ultrapassagem, devem fazer o sinal com o respectivo indicador luminoso e devem também utilizar o espelho retrovisor, verificando se algum veículo vem na retaguarda na intenção de ultrapassar o seu veículo, e devem avisar o condutor da frente, utilizando o sinal sonoro ou a luz na intensidade média, acendendo e apagando várias vezes. Sempre que se duvide da capacidade de aceleração do veículo para realizar determinada ultrapassagem, especialmente nas subidas, é preferível nem sequer iniciar a manobra do que iniciá-la e ter que vir a arrepender-se de o ter feito. Torna-se muito difícil avaliar com rigor a velocidade de um veículo que se aproxima em sentido contrário. Tempo, espaço e velocidade devem ser avaliados com uma larga margem de segurança. É perigoso iniciar a manobra sem que haja a percepção de um outro condutor fazendo já a sua ultrapassagem. A saída repentina de trás de um veículo de grandes dimensões, que reduz perigosamente a visibilidade, pode dar origem a um grave acidente. Quando se avalia